Pessoal, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à defesa de doutorado do José Neves. José Neves é meu aluno de doutorado, meu orientado, e hoje nós temos a defesa dele. E para avaliação da defesa, para avaliação da tese, nós temos 4 membros, além de mim, do orientador. Membros externos são o professor Antônio Rocha, da UF, e a Ana Paula Silva, da UFMG, são os 2 membros externos. E internos temos o professor Franklin e o professor Gerson, que estão aqui presencialmente com a gente. Quero agradecer os membros da banca por aceitarem o convite e participarem da defesa do José, e também a plateia presente aqui para ver o que você tem para dizer. O José tem mais ou menos uns 45 minutos para apresentar o trabalho dele, depois a gente segue com a arguição da banca e, eventualmente, a arguição da plateia ou comentários da plateia no final, ok? Então, José, obrigado, desculpa o atraso, pessoal, e agora a palavra é sua. Muito bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Daniel, meu orientador, aos professores da banca e a plateia aqui. Meu nome é José de Paula Neves Neto, aluno de doutorado aqui do PESC, sob a orientação do professor Daniel Ratão Figueiredo. E hoje eu estou aqui para falar sobre o meu trabalho de doutorado, que se trata de rede de entropia de transferência para classificar a influência ao longo do tempo, com aplicação na Bolsa de Valores, do São Paulo. Então, o nosso roteiro aqui hoje a gente vai falar um pouco sobre a ideia de influência, falar sobre alguns conceitos fundamentais, a metodologia que nós utilizamos para realizar o trabalho, falar sobre os dados e como eles foram tratados, alguns resultados, é o que a gente chama de estático e dinâmico, que são em tempo real, e a gente dividiu esse trabalho segmentou esse trabalho em janelas de tempo, e por fim a gente vai falar sobre o modelo proposto para a previsão da informação mútua, e por fim as conclusões. Influência. Esse trabalho se baseia no conceito de influência, que trata como sendo a mudança na dinâmica de um objeto em resposta à mudança da dinâmica de outro. Se um objeto ele tem uma determinada ação, a gente espera que em algumas situações um outro objeto possa ser influenciado pela ação do primeiro. Então isso a gente chama de influência. Ou também de transferência de informação do primeiro para o segundo. Então quando o A faz alguma coisa, B diz algo A hoje, A pode mudar seu comportamento amanhã, e isso aí está dizendo que B influenciou A de alguma maneira. B transferiu informação para A de alguma maneira. Então, o que a gente tenta fazer nesse trabalho? A gente tentou definir uma métrica para capturar a influência, quantificando essa influência, e aplicar essa metodologia de séries históricas de longa duração. Para isso, a gente vai usar alguns conceitos fundamentais, como entropia de transferência, algumas medidas de centralidade de rede, séries temporais e ranqueamento, classificação. Informação mútua. A informação mútua, que é o primeiro conceito, ele mede a forma como duas sequências trocam informação, como é que 2 sequências compartilham informação. E ela dá a ideia de quanta informação é compartilhada entre essas 2 coisas. Então a gente tem uma fórmula aqui que é uma média ponderada da distribuição conjunta da frequência desses objetos, ponderada pelo log da conjunta sobre o produto das marginais. Entropia de transferência. A questão da informação mútua é que ela trata dessa compartilhamento de informação entre 2 sequências, mas ela não é uma medida direcionada. Então a gente precisava de uma medida direcionada, e é por isso que a gente usa entropia de transferência, que mede a transferência de informação entre 2 objetos. Nesse caso, que a gente trata de 2 séries, a gente está tratando que uma série ela é deslocada em relação à outra, de forma tal que uma possa corresponder ao passado e a outra possa corresponder ao futuro. Nesse caso, os objetos são representados por séries temporais, e as séries são separadas por um lapso de tempo, como a gente está falando aqui, que dá essa ideia de passado e futuro. O que exatamente mede a entropia de transferência? Dado 2 eventos, a gente espera que uma determinada série possa influenciar a outra no sentido de prever o que a outra ela vai ter no futuro. Então, dado que você tem um evento hoje e um evento futuro na série A,
você tendo uma série B, você quer saber se a série B ela pode influenciar a série A no futuro, né? Em relação ao que a série A sem a série B poderia prever, né? Então, se há um ganho de previsão da série A em relação ao que seria só ela, né, com a adição de uma série B, a gente tem aqui um ganho, e é por isso que a gente usa a transferência de informação, a entropia de transferência. Um outro conceito que a gente tem que falar é sobre grafos direcionados, né? A gente vai usar. Então, grafos, a gente tem um conjunto de vértices, e entre esses vértices a gente coloca arestas que representam os relacionamentos entre esses vértices, que é o que a gente usa para representar os nossos objetos, né? Então, quando essa relação ela é mútua entre dois vértices, a gente tem uma aresta não direcionada. E quando a relação ela é direcionada, quando a relação é diferente de A para B, de B para A gente tem uma aresta direcionada, significando que essa relação desse vértice para esse aqui pode ser diferente desse vértice para esse daqui, né? E a nossa intenção aqui, quando a gente busca esses relacionamentos, é classificar esses vértices. E classificar esses vértices significa dar um número a esses vértices. Então a gente quer dar números aos vértices de forma tal que a gente possa classificá-los posteriormente, né? Então a gente tem aqui o grafo direcionado desses vértices, e uma forma que a gente tem de dar esse número, dar essa importância a esse vértice, é através da contagem das suas arestas. Então, quando a gente tem um grafo não direcionado, uma das formas que a gente tem para valorar esse vértice é contando o número de nós, né? Contando o número de arestas. Então, aqui a gente tem como exemplo que esse vértice aqui ele tem peso 5 porque tem 5 arestas ligadas a ele, 5 arestas não direcionadas. Quando essas arestas elas têm peso, né? A gente vai continuar contando essas arestas, mas essa média vai ser uma média ponderada. E a gente pode dizer que esse vértice, o valor dele é o somatório dos pesos, ou a média ponderada, né, dos pesos das arestas. E quando essas arestas são direcionadas, a gente pode ter dois valores. Um valor correspondente aos vértices que entram no nó, e outro valor correspondente aos vértices que saem do nó. Então, a gente agora tem aqui, por exemplo, o peso de entrada aqui é somatório disso aqui, que é 7, e o peso de saída é somatório disso aqui, que é 4. Que assim a gente deu um número aos nós, né? E como que a gente vai tratar essa rede para chegar nesses valores? A gente tem algumas métricas que a gente utilizou nesse trabalho, né? Além do peso. Tem o PageRank, que é um algoritmo que foi originalmente desenvolvido para classificar páginas da internet, né? E uma página importante, se ela é apontada por uma página importante, né? Essa fórmula de cálculo ela é recursiva, e o algoritmo que faz isso, ele é recursivo, mas ele é convergente, né? Ele é provado que ele é convergente, e ele chega num número que dá a importância da página em relação às outras páginas, né? Só que para um grafo completo, que é o nosso caso, já que a gente vai querer ligar todas as ações entre todas as ações, a gente vai precisar de uma versão ponderada desse algoritmo. E um outro algoritmo que é interessante também, que foi utilizado no trabalho, é o de hits, né? Que ao invés de dar um número, ele dá dois números ao nó. Ele dá um número correspondente tanto às arestas que entram no nó, dando a importância de como ela é importante por ser apontada, como ele dá um número das arestas que saem do nó, dando a importância do quanto ela é importante como fonte de informação, né? Ao contrário do PageRank, só dá importância para as arestas que chegam no nó, né? Então essas arestas que recebem informação, nessa metodologia, elas são chamadas de authorities, e as arestas das quais, os vértices dos quais a informação sai, são chamados de hubs. Eu acho que eu falei aresta aqui, era vértice. Os vértices onde as arestas chegam são os authorities, e os vértices de onde as arestas saem são os hubs, né? E para falar um pouco sobre o mercado de ações, né? O mercado de ações ele é basicamente um mercado formado por papéis, né? Ações, debêntures, papéis, cujo preço segue o preço do mercado, de oferta e demanda, dependendo da sua escassez e sua importância, mas basicamente essa avaliação é feita por pessoas. As pessoas podem fazer avaliações, como a gente chama na economia de fundamentalistas, avaliações técnicas, mas essa avaliação é feita por pessoas, né? Mas a gente quer olhar somente para os papéis, para esquecer um pouco essa avaliação e as suas relações. E para isso a gente vai utilizar as redes, né, os nossos grafos.
Então a gente tem aqui as empresas, e cada empresa ela pode ter uma série de papéis, cada papel vai ser representado por uma série temporal, que a gente vai começar classificando, vai começar criando essa série a partir dos preços das ações, né? Então a gente tem aqui uma ação A, em que a gente captura os preços dela ao longo do tempo, e a gente forma uma série. E a gente tem uma ação B que forma outra série. E a gente quer saber se essa série aqui, ela de alguma maneira, ao ser modificada, ela provoca modificação nessa outra série aqui. Se isso acontecer, a gente vai dizer que essa primeira ação, representada por esse vértice, vai influenciar B, ou se de alguma maneira a série de B vai influenciar A, né? Transferir a informação. Essas séries temporais, inicialmente, elas são formadas por preços, que estão disponíveis, né, no site da Bolsa de Valores, mas a gente não está interessado exatamente em preços das ações, mas nos movimentos que ela faz. A gente está interessado na direção que essa ação toma ao longo do dia. Então a gente transforma uma série de preços em uma série de símbolos que representam a direção do movimento dessa ação naquele dia. Então a gente tem, é o que a gente chama de vieses, a gente tem ações que podem subir, podem descer, podem não ser comercializadas no dia, negociadas no dia, ou ações que naquele dia mantêm o seu valor relativo, né? A gente chama de zero aqui, mas esse zero aqui é um zero relativo, né? Porque uma pouca variação pode não significar realmente uma subida ou uma descida. Então a gente está interessado numa série de símbolos que possa influenciar outra série de símbolos, né? De uma ação A para uma ação B. E essa influência, para que ela possa acontecer, para que ela não seja uma coincidência, a gente está interessado em saber se essa influência hoje, ela influencia, se esse movimento hoje, ele influencia o movimento amanhã, de uma outra série, né? O passado dessa aqui influencia o futuro dessa aqui, e por isso essas séries precisam ser deslocadas. Por esse motivo, a informação mútua ela não era interessante, porque ela não era uma medida direcionada, e a gente usa transfer entropy. Então, a entropia de transferência, ela vai ser realizada, né? A gente tem aqui a ação A representada por uma série, a ação B representada por uma série, e a gente está interessado em calcular a entropia de transferência dessa primeira ação para essa daqui, que representaria a transferência de uma ação dessa primeira para a segunda, e a entropia de transferência da segunda para a primeira, que vai representar a transferência de uma ação da segunda para a primeira. Nisso a gente vai ter um gráfico completo, já que a gente vai fazer isso daqui para cada par de vértices, formando um gráfico completo, né? E nesse sentido, a gente vai ter, se a gente tiver um número n de arestas, a gente vai ter, vai ter n ao quadrado menos n arestas, né, ligando todos os nós do gráfico. Então a gente tem aqui o gráfico, em que as ações são os vértices, a influência são as arestas direcionadas com pesos, e esse peso é a entropia de transferência, e a gente vai atribuir peso a essas arestas segundo aquelas três métricas que nós definimos, né? A métrica de peso das arestas, a métrica de PageRank e a métrica de hits, né? E na verdade, pelas setas, a gente vai ter dois números, né? Um número representando as arestas que chegam, ou das arestas que chegam, para os vértices que são influenciáveis, e para as arestas, outro número para as arestas que saem, para os vértices que são influentes. E depois que a gente tem esses números, a gente pode então, com um par de números, a gente pode classificar, a gente pode ordenar esses vértices. Então a gente vai ter duas listas, uma dos vértices, uma classificação dos vértices que entram, das arestas que entram no vértice, outra classificação das arestas que saem no vértice. Então a gente tem aqui uma classificação considerando que o vértice ele é influenciável, e outra considerando que o vértice ele é influenciável, influenciador. Então, como que a gente vai interpretar essa classificação, né? Já que a gente pode ter valores altos para vértices, valores baixos para vértices, né? De entrada e de saída. No caso dos vértices de entrada, das arestas de entrada nos vértices, um valor alto vai significar que a ação ela mais recebe informação do conjunto de ações que está ao redor dela, né? E quando ela tem um valor baixo, significa que ela, ainda que o mercado se movimente bastante, ela é imune a essa movimentação do mercado, né? Então, nesse primeiro caso aqui, a gente poderia classificar isso aqui, talvez, como um perfil agressivo, para você saber que ela recebe muita informação, ela está muito suscetível à informação, e essa aqui é um perfil mais conservador, em que ela está
livre da movimentação do mercado, tá? Não se sujeita a uma movimentação do mercado. Da mesma maneira, um valor alto para as setas que saem de um vértice significa que ele provoca muita perturbação no restante dos vértices ao redor dele, nas outras ações. E quando o valor é muito baixo, ele não causa perturbação, então talvez isso não seja muito interessante de ser observado pelas pessoas que estão, né, de olho ali nas ações. Então, nós temos aqui, para comparar essas classificações, já que a gente vai ter, para cada métrica, a gente vai ter uma classificação entrando e saindo, a gente vai ter 6 classificações, e para comparar essas classificações, a gente vai utilizar 2 coeficientes, 2 métricas. Uma, Jacquard, que mede o percentual da interseção sobre a união dos elementos aqui, e uma que compara as listas todas entre si, dando valor às posições dela, né? Esse valor aqui pode ficar entre 0 e 1, significando 0 em que você não tem coincidência nenhuma, 1 que tem total coincidência, e do Spearman, que você, menos 1 as listas são totalmente invertidas, no 0 elas são aleatórias entre si, e um coeficiente de 1 indica que as listas são perfeitamente iguais, né? E como é que da onde que a gente tira os dados? Tem a Bolsa de Valores, ela tem o seu sítio, internet, e nele a gente pode obter os arquivos de cotações históricas das ações. E é isso que a gente trouxe para cá, né? Cada linha contém vários preços de referência em um dia de negociação, pode ter preço de abertura, preço de fechamento, preço médio, preço máximo atingido, preço mínimo, além de outras informações sobre as ações, né? E no site também tem um layout disponível que ensina como é que você trata esse arquivo. O arquivo é alguma coisa parecida com isso. O que a gente trabalhou, né, ele tinha 32 anos, de 86 a 2007, aproximadamente aí 1,5 GB de dados, e na interpretação, no tratamento desses dados, foram identificados aqui mais de 40 mil papéis. Isso resultaria, como a gente sabe que é uma rede completa, isso resultaria numa rede de mais de 1 bilhão e 600 mil arestas, 600 milhões de arestas, o que seria intratável para o nosso trabalho. Então a gente teve que filtrar as ações, e dessas mais de 40 mil, muitas dessas ações, na verdade, elas não são ações, porque as ações são emitidas pelas empresas. Elas são opções que normalmente são emitidas por pessoas que especulam no mercado, e elas representam 91% desse total de papéis. Então, e como elas têm um tempo muito curto de vida, elas não são interessantes de serem colocadas aqui, porque já que a gente está tentando tratar a influência ao longo do tempo, e ela não tem tempo de vida, então elas foram retiradas. Da mesma maneira, para que uma ação possa influenciar alguma outra, ela precisa ser negociada. Então, as ações que são negociadas, elas são chamadas líquidas, as ações que não são negociadas são as ilíquidas. Então, filtrando isso daqui, a gente saiu de mais 40 mil ações para 98 ações, que me resultou num gráfico com 9.506 arestas. Um gráfico completo, né? E cada um desses vértices, né, 98 vértices, ele vai ser representado por uma série temporal de 8.385 símbolos, que representam cada elemento dessa série é um dia de negociação, né? Então a gente tem as 9.600 arestas, cada uma dessas arestas aqui vai envolver um cálculo de transfer entropy, que, como a gente vai ver, é um cálculo cúbico, né? E a gente vai apelidar esses resultados que a gente vai ver agora de resultados estáticos, já que depois a gente vai fazer um tratamento dinâmico desses dados. Então, só como um primeiro exemplo desse resultado, a gente tem aqui os 10 maiores valores de entropia de transferência entre vértices, ou seja, uma ação aqui, ela influencia a outra aqui, e dá um resultado de transferência entropia aqui. Esses aqui são os 10 mais. E como a gente pode ver, de forma interessante, tem algumas ações, por exemplo, essa FNAM 11 aqui, ela é influenciada mais de uma vez, porque ela aparece no top 10 aqui das ações influenciáveis. Enquanto a gente tem ações aqui, que a gente poderia chamar de influentes, que aparecem mais de uma vez. E elas estão no top 10 de todas as arestas, que são mais de 9 mil. Então isso é bastante relevante para o trabalho. Quando a gente olha todo o conjunto de dados, a distribuição que ele nos fornece é alguma coisa parecida com isso. A gente tem aqui um gráfico em que aqui a gente tem o valor da transfer entropy, e aqui a gente tem o percentual de arestas que tem valor de transfer entropy de transferência maior ou igual a um determinado valor. Então, isso aqui em escala de log, né, log aqui, a gente está vendo que existem ações que têm um valor aqui muito maior do que as outras, né, do que a média das outras ações. E
apesar de a gente estar notando aqui uma cauda pesada, a gente fez alguns testes estatísticos que falhou em dizer que isso aqui seria uma lei de potência, que essa distribuição seria uma lei de potência. Uma outra forma de ver esse conjunto de dados é através desse mapa de cor aqui, em que aqui a gente tem as ações influenciáveis, aqui a gente tem as ações influentes, e nas ações influenciáveis, uma linha escura significaria que essa ação ela recebe muita influência de outras. Uma linha clara que ela é imune à influência de outras, e uma linha clara aqui, uma linha clara, eu falei linha, né? Aqui era coluna, né? Uma linha clara aqui significa que a ação ela não influencia outras, e uma linha escura é que ela é bastante influenciadora no mercado, né? Então, nas linhas e colunas. Fazendo essa avaliação com resultado de peso, a gente tem que cada vértice, a gente tem aqui uma lista das 10 maiores ações que são influenciáveis com seu valor, considerando a métrica de peso, e aqui das 10 ações que mais influenciam, né, que é o peso de saída do nó, né. É interessante dizer que na lista que dá as ações que são influenciáveis e as ações que são influenciadoras, há uma coincidência no topo de 20 ações de 40%. 8 ações compartilham tanto a lista do topo de 20, né, de influenciável como influenciadora. E a lista completa, ela deu um coeficiente de Spearman de 51,13%, né, significando que há uma determinada coerência entre as duas listas também, entre a de entrada e de saída. E o resultado de todos os valores nos dão esse gráfico aqui, em que aqui você tem o valor do peso do nó e aqui a porcentagem de nós que tem um valor maior ou igual a um determinado valor, né? Então a gente vai estar vendo aqui que existem também, isso aqui em escala logarítmica, a gente está vendo aqui que existem um conjunto de valores que tem um valor de peso muito maior do que a média. Isso aqui para as arestas que entram, os vértices influenciáveis. E aqui para as arestas de saída, para as ações que são influenciadoras. E apesar dessa forma aqui, elas também não passaram no teste estatístico para dizer que isso aqui seria uma lei de potência, né? De uma maneira geral, os outros gráficos eles são muito parecidos com esse aqui. E se a gente for comparar as métricas de entrada com a métrica de saída, a classificação seguindo uma métrica de entrada com a mesma métrica para a saída, elas vão nos dar um coeficiente de Akad de 40, as três métricas dão valores muito parecidos, e o coeficiente de Spearman também é muito parecido na comparação das métricas entre si. E quando você compara uma métrica com a outra, de peso com a de PageRank com a de hits, né, comparada par a par, elas também dão valores muito parecidos, né? A de peso com PageRank com hits com peso, elas dão valores de Jacquard e de Spearman muito parecidos, tanto para as métricas de entrada quanto para as métricas de saída, né? Uma outra métrica também, que não tem a ver com as arestas e com a entropia de transferência entre elas, mas somente do nó em si, é que cada nó, como ele representa uma ação, no mercado, ele gera um determinado volume financeiro, né? E esse volume financeiro ele pode ser dividido em 3 partes, né, como é fornecido pela Bolsa. Ele pode ser realmente o dinheiro negociado por aquela ação, ele pode ser a quantidade de transações que são feitas com aquele papel e a quantidade de papéis negociados, né, que são 3 métricas diferentes. Então, a gente tem aqui a quantidade de dinheiro negociado por um papel e o percentual de papéis cujo valor negociado é maior ou igual a um determinado valor, né? Isso aqui em escala logarítmica, e a gente está vendo aqui algumas ordens de grandeza aqui nesse eixo, a gente está vendo que tem algumas ações, basicamente 2 aqui, que são várias ordens de grandeza acima da média, né? Idem para o número de transações, para a quantidade de papéis. E nos testes estatísticos, essa distribuição, ela se confirmou sendo uma lei de potência, né? Só para exemplificar, essas 5 primeiras ações aqui, que tem valor alto de movimentação, elas são essas Petri 4, Vale 5, Vale 3, 2, a mesma empresa inclusive, BCDAN. E quando a gente olha para transações,
as duas primeiras são iguais, a terceira varia, mas a quarta e a quinta também são iguais, né? O que mostra uma coerência entre esses resultados. E que muda um pouco quando a gente fala da quantidade de papéis que são movimentados. São movimentados. Quando a gente cruza aquelas primeiras métricas de influência com as métricas de volume, a gente tem que, só para exemplificar, a gente tem aqui as 7 maiores ações que movimentam dinheiro no mercado, seguindo a métrica de volume. E a gente tem aqui os resultados das métricas de entrada e saída para as 3 que a gente utilizou. E lembrando que são 98 ações, essa ação aqui, que é a que mais movimenta valor no mercado, ela aparece como influenciável na posição 80 de 96, o que é uma posição muito baixa, significando que, apesar dela movimentar muito dinheiro, ela não recebe muita influência do mercado, né? E como a gente vê aqui, todos os valores aqui são bastante altos, né? E quando a gente pega o coeficiente de Spearman entre a métrica de volume com a métrica de influência, a gente vê que elas não estão correlacionadas, já que os valores de Spearman deram próximos a zero, né? Agora, por que a gente vai usar por que a gente vai dividir esse estudo agora em várias redes, né? 32 anos é um tempo muito longo e várias ações elas não conseguem sobreviver durante todo esse tempo. A gente perde muita informação com isso, né? É difícil uma ação e a gente queria capturar ações com relevância em períodos menores de tempo, porque ela pode ter uma relevância durante 2 anos, 3 anos, 5 anos, e isso aí não era capturado quando a gente fez o estudo de 32 anos, e por isso a gente dividiu esse estudo em várias janelas de tempo, né, para analisar a evolução da influência das ações entre si ao longo do tempo, né? Então, usando essa sequência de redes, e esse resultado a gente vai passar a chamar de dinâmico em oposição ao resultado estático que a gente viu anteriormente, né? Nesse caso, como a gente previa, mais ações vão passar pelo filtro, porque o período de tempo é menor, né? E o mesmo método foi aplicado o mesmo método do período total foi aplicado a esses períodos menores, e essas janelas elas foram construídas de forma tal que elas tivessem 2 anos, né, 24 meses, mas que houvesse um deslocamento de cada janela de 6 meses. Isso permitiu uma suavização dos resultados, visto que você vai comparar uma ação tanto com ações que precederam a ela no tempo, quanto ações que sucederam a ela no tempo. Isso vai dar uma suavizada nos resultados, né? E a gente vai chamar de resultados dinâmicos. Os períodos são de 24 meses, deslocamento de 6 meses, e a gente conseguiu aqui 64 janelas. Então isso nos forneceu 65 janelas, 65 redes que a gente vai analisar ao longo do tempo. Cada janela de tempo dessa, como a gente viu, ela é analisada individualmente e ela gera um número de ações que são líquidas naquela janela, passando por aquele filtro. Então, isso aqui é o gráfico que mostra quantas ações foram líquidas em cada uma das 65 janelas, né? Essas ações aqui, elas decrescem em número no início e elas vão sempre aumentando. O número de ações que passam, né, por esse filtro, ele vai aumentando ao longo do tempo, até saindo aqui de uma base aqui de pouco menos de 200 para quase 900, né? Quase 900 ações que passam no teste de filtro. Do mesmo jeito que a gente tem o peso das arestas pro método estático, a gente tem o peso das arestas para o método dinâmico. E esse peso total das arestas, do conjunto de arestas, a gente viu que ele foi aumentando bastante ao longo do tempo, né? Para cada uma dessas janelas, o peso dos vértices, do conjunto de vértices, foi aumentando bastante. Que a gente pode ver tanto por aqui, né, no valor total, como a gente pode ver aqui, onde cada coluna dessa, para cada uma das janelas, é tão mais escura quanto maior é o valor somado dos pesos daquela janela, né, dos vértices daquela janela. Interessante aqui é mostrar que para cada janela sempre tem uma aresta, para cada janela sempre tem um vértice que tem um valor mais alto, né? Então, como será que ao longo das janelas, ao longo do tempo, os vértices se comportam? Será que o mesmo vértice ele aparece como mais valoroso, com valor mais alto em todas as janelas? A gente está vendo aqui que não, né? Tem uma grande variação no topo, né, das arestas. A gente aqui tem a lista dos 20 maiores valores de vértice segundo o seu peso,
e a gente está vendo que é uma grande variação no topo, quase numa repetição aqui. Exceção aqui para 2 arestas, e essas primeiras arestas aqui, elas só aparecem 73 vezes aqui, né? Então a gente tem aqui o peso dos nós de entrada. Eu falei uma coisa errada aqui, a gente está falando aqui das arestas, né? Aqui são as arestas, aqui são os relacionamentos entre as arestas, né? Aqui é o relacionamento entre esse vértice aqui e esse vértice aqui que resulta nisso aqui. As arestas variam bastante ao longo do tempo, né? Agora a gente vai falar dos pesos dos vértices, né? Que são calculados em função de todas as arestas que estão ligadas a ele, né? Ainda temos aqui uma grande estabilidade no topo, né? Visto que um vértice ele não consegue se manter no topo durante muito tempo na questão da influência. Então a gente vai ver que essa variação aqui ela é muito grande. De uma maneira geral, só 6 ações aqui apareceram mais de uma vez como as mais influenciáveis, já que a gente está tratando aqui do peso de entrada, né? E o peso de saída é muito parecido. E se a gente for olhar ao longo do tempo, a gente poderia traçar aqui as 65 distribuições de peso, em que aqui você tem o valor do peso de entrada do vértice e aqui a porcentagem de vértices que tem um valor de peso maior ou igual a determinado valor. O gráfico ia ficar muito poluído, e aqui a gente tem uma noção com poucos gráficos, com 5 gráficos, de como é que o valor do peso de entrada também vai evoluindo ao longo do tempo, vai aumentando ao longo do tempo. O que também pode ser visto por esse gráfico, em que para cada uma das janelas, cada coluna aqui vai representando a totalidade dos pesos daquela janela. E conforme vai ficando mais escuro, a gente vai vendo que esse valor ele vai ficando maior para o conjunto de vértices, né? Tanto de entrada quanto de saída. Com relação específica ao volume financeiro, já que é uma métrica de influência, no volume financeiro a gente nota um comportamento diferente. A gente nota uma grande estabilidade no topo. Existem ações que se mantêm no topo do volume durante muito tempo. A gente tem aqui nessas 65 janelas, as 20 ações que mais movimentam o dinheiro trocam muito pouco de posição, né? Então, essas ações aqui, por exemplo, elas começam a sua dominância na janela 1 e vai terminar na janela 8. E a gente só tem 7 trocas aqui de posição nesse quesito volume financeiro, né? Isso vai ser interessante agora, né? A gente tem aqui um outro gráfico mostrando esse volume financeiro, em que a gente está vendo aqui que isso aqui, esse eixo X, ele dá o volume financeiro movimentado pelas ações, e aqui o percentual de vértices, percentual de ações que tem volume financeiro maior ou igual a determinado valor. E a gente poderia ter traçado aqui as 32 distribuições aqui, o que ficaria muito poluído. Foram traçadas algumas poucas, mas a gente pode ver que elas têm um comportamento muito parecido e que todas elas têm uma cauda pesada. E, como a gente viu, todas elas passaram um teste de que ela é uma lei de potência, segue uma lei de potência, né? E a gente está vendo aqui também no tempo, para cada uma das janelas, o volume para cada coluna, o volume total movimentado, o volume de dinheiro total movimentado por cada conjunto de vértices naquela janela específica, né? Da mesma maneira que a gente comparou naquela tabela as ações que mais movimentavam dinheiro com relação à sua influência, a gente comparou isso aqui para cada uma das janelas. E se naquela situação a gente viu que o coeficiente dizia que as listas não guardavam coerência entre si, aqui a gente pôde traçar também esse coeficiente para cada combinação de entrada com saída, né? A gente tem aqui o coeficiente de Spearman calculado entre a métrica de volume, entre a classificação de volume financeiro, quanto ela movimenta dinheiro, e a influência que ela provoca ou é provocada pelo mercado. Então, aqui a gente tem as ações que são influenciáveis comparadas com o volume que elas movimentam. E segundo esse gráfico aqui, que mostra para cada uma das janelas o coeficiente de Spearman dela, a gente está vendo que não há relação entre o volume que ela movimenta e a influência que ela recebe ou que ela provoca no mercado. Já que isso aqui a gente tem o 0, a gente tem 1, a gente tem o menos 1 e a gente tem o mais 1. E a gente mostra aqui que ela não chega a ter essa influência, né? Agora,
como que a gente poderia, é uma outra parte do trabalho, como que a gente poderia prever a informação mútua entre duas séries, né? Quando a gente calcula a informação mútua entre duas séries, e a informação mútua ela trata do quanto essas duas séries estão relacionadas entre si, o quanto elas compartilham informação, né? Quando a gente calcula essa informação mútua, esse cálculo, quando trazido para as séries, ele envolve, como cada série ela tem um determinado conjunto de símbolos, esse cálculo envolve o somatório duplo na quantidade de símbolos de cada uma das séries, né? E quando essa quantidade de símbolos é muito grande, esse cálculo ele se torna proibitivo. Então, seria interessante tentar um modelo para prever isso daí com um custo menor, né? Então, a gente partiu de um modelo em que, dadas as duas séries temporais e J, a gente queria chegar nesse modelo, né? E qual que é esse modelo? Dada uma série de valores I, essa série de valores J, ela vai ser a cópia de I, de valor a valor, com uma determinada probabilidade com uma determinada probabilidade U menos P. E com uma determinada probabilidade P, a gente vai selecionar um outro símbolo para essa outra série. Então, com probabilidade P, esse símbolo aqui é diferente dessa série aqui de cima, né? E sendo que a gente pode escolher um novo símbolo para essa série aqui, seguindo dois métodos. Ou a gente pode permitir realmente que haja uma mudança de símbolo, ou seja, que não haja repetição do símbolo que veio daqui para cá, ou a gente pode permitir que numa eventual nova escolha de um símbolo, que foi copiado daqui para a série J, que haja a repetição desse símbolo que já existia antes. Então, a gente vai seguir dois modelos. Um modelo em que a gente permite a repetição, e um modelo em que a gente não permite a repetição, né? Com probabilidade P, e nisso a gente vai calcular, a gente faz esse cálculo, gera essa nova série, baseado nesse modelo, e calcula a informação mútua entre essas duas séries, né? Então, a gente vai seguir um modelo, a gente vai propor um modelo em que esse cálculo ele é baseado apenas na probabilidade em que a cópia desse símbolo pode modificar e na quantidade de símbolos que fazem parte, que funcionam como elemento da série, né? Então, esse modelo ele nos gerou duas soluções analíticas. Uma para o modelo em que você permite a repetição quando você faz a cópia da série I para a série J, e outra que não permite a repetição daquele símbolo quando você faz a cópia do modelo I do símbolo da série I para a série J. E esse modelo com repetição, ele gerou esse modelo analítico, essa fórmula, e esse sem repetição gerou essa outra fórmula. E quando a gente coloca essa fórmula, quando a gente plota esse gráfico para todos os valores de P, para esses modelos analíticos, a gente acha, escolhendo uma determinada quantidade de símbolos, que são os dois parâmetros que a gente tem no modelo, P, a probabilidade que você troque o símbolo durante a cópia, S, a quantidade de símbolos que fazem parte da série, a gente tem esses resultados aqui de informação mútua. Essa linha sólida, ela vai tratar dos casos com repetição, do modelo com repetição, e a linha tracejada vai tratar do caso sem repetição, né? Em que os resultados aqui com repetição e sem repetição, para esses valores de S, para esses valores de P, dão esses valores aqui, entre 1 e 5 aqui, nesses casos específicos aqui, né? Quando a gente pega um modelo analítico e testa com dados reais, a gente vai ter que fazer o cálculo da informação mútua em cima das séries que a gente gera. Então a gente precisa gerar séries que têm alguns tamanhos específicos, né, que, por exemplo, 1.000, 10.000, 100.000, e calcular a informação mútua e comparar com o modelo para saber se o modelo ele casa bem, se aquele cálculo casa bem com o modelo, né? Então, para séries muito pequenas, esse modelo ele ficou bastante afastado, mas quando você aumenta o comprimento da série, a gente tem uma aproximação bastante boa
do valor que o cálculo da informação mútua gera com o modelo que foi proposto, né, no trabalho. Tanto com repetição quanto sem repetição. Então, isso aqui é a linha da fórmula analítica, né, gerada pelo modelo, e a gente tem aqui a plotagem dos valores para diferentes valores de símbolos, né, com séries de tamanho suficiente, de tal forma que a gente consegue uma boa aproximação, né, do valor da série para o modelo. Bom, com isso, a gente chega no final do trabalho, em que a gente conseguiu uma metodologia para classificar os vértices de um gráfico, usando a entropia de transferência de suas áreas para dar valor a esses vértices. A gente propôs um modelo com 2 parâmetros para prever a informação mútua, como a gente viu agora, e a gente tem também, com isso, uma fórmula analítica com esses 2 parâmetros que dá o valor da informação mútua entre as 2 séries, né? Esse trabalho de tese, ele gerou 2 artigos, né? Um que foi premiado com o melhor artigo no workshop de desempenho de sistemas de dado performance da SBC, o outro que foi publicado na Física A, e a gente ainda tem um trabalho com outro professor, né, Júlio Jacobelli, da matemática aqui, em que a gente vai fazer um trabalho ainda sobre um modelo para prever a transfer entropy do mesmo jeito que nós procuramos prever a informação mútua. Obrigado.